temos uma tendência de olhar para as outras pessoas ou à nossa volta com um olhar crítico. Quando se trata de falarmos a respeito de alguém, dos seus erros, das suas dificuldades, nós temos uma tendência de ser bem diferente comparado a nós mesmos. Eu queria então dar aqui um exemplo para você. Eu queria pedir para minha esposa fazer o seguinte: Deuseni, será que você poderia aqui escrever nessa folha tudo aquilo que você tem visto a respeito da minha pessoa que não te agrada, que é negativo? Eu não sei se você vai conseguir fazer isso, vai demorar. Então você poderia, por favor, escrever isso? Com Vai demorar certeza, muito? não, vai ser Ah, é rapidinho. rápido? É rápido. Eita, poxa vida, é assim, é rapidinho? É muita Rapidinho. coisa, né? Já tá aqui. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de você escrever ao meu respeito, vamos mudar. Tem como você escrever tudo aquilo que você vê em você mesmo que não agrada a você? Não sei se você pode me entregar também rápido assim. Aí já muda tudo, né? Vai, Porque eu tenho que pensar um pouquinho. E vai demorar muito? Demora, posso entregar amanhã? Amanhã? Poxa, para mim é hoje, agora, para você é amanhã. É, eu vou ter mais dificuldade tem que Então, pensar bem. você vê, é exatamente assim que nós somos. Tudo que diz respeito a coisas negativas ao nosso respeito, a nós mesmos, olha a dificuldade que nós temos. Mas o que diz respeito a outras pessoas, olha a rapidez que nós somos para poder julgar. É sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no nosso conteúdo de hoje. Então, já quero agradecer você de estar assistindo aqui o nosso vídeo e convidamos você para ficar conosco até o final. Certamente nós vamos tratar aqui um assunto de extrema importância que vai poder ajudar você. Para que você possa entender um pouco melhor do que nós queremos aqui tratar com você nesse vídeo, gostaria de ler com você aqui Mateus capítulo 6, versículo 22. É uma palavra que muitas pessoas conhecem, né? Que está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, aqui a gente já consegue aqui identificar o defeito está exatamente dos nossos olhos. É a maneira na qual nós olhamos, a forma que nós olhamos, e se a forma, a maneira que nós olhamos é de acordo com o estado dos nossos olhos, então os nossos olhos vão somente identificar o que é mal, o que é ruim. Então, é claro, mesmo que há coisas positivas, há coisas que são boas ao nosso redor ou na vida das pessoas, nós teremos dificuldade de reconhecer. Nós vamos somente olhar para aquilo que é mal, aquilo que é ruim. Por isso que esse exemplo que nós demos aqui no começo é uma grande realidade. Você vê, há pessoas que ela não consegue ver ao redor dela nada positivo. Por exemplo, um futuro que vai trazer para ela alguma coisa de bom. Esses olhos vai trair tanto coisas positivas como negativas. Se os seus olhos são bons, você vai transmitir luz, né? Então, é algo que vem de dentro, porque é a visão, né? Então, é a visão que a pessoa tem a respeito de si mesmo, das pessoas, do que ela viveu, né? E se ela também tem esses olhos mal, o que vai acontecer? Tudo que está à volta dela, ela vai ver que trevas, ela vai ver que problema. Mas uma vez que ela é curada, que ela começa a cuidar para realmente ela estar bem, os olhos terem a saúde, né? Ter os olhos, ter a saúde, porque é saúde para o corpo, é saúde para tudo, né? Ela vai ver as coisas diferentes, ela vai ver as pessoas diferentes, ela não vai ter mais essa mesma visão, vamos dizer assim, a respeito de si de si mesmo. Então, por dos isso, outros dos também, outros, né? por isso que tudo vai começar por a visão dela. E uma coisa muito interessante, Deuseni, que você tocou aqui, é que essa é a grande realidade. A gente tem a tendência de julgar e definir as coisas exatamente segundo a nossa visão. Por isso que tem pessoas que, por exemplo, estão enfrentando até lutas, problemas, dificuldade na vida, mas ela tem expectativa, ela tem esperança, ela tem certeza que tudo vai mudar. Por que ela reage assim? Porque é a maneira que ela vê a vida. É a condição dos seus olhos. Mas, infelizmente, Deuseni, há muitas pessoas não conseguiram curar
a sua visão. Então, elas estão hoje vivendo em trevas terríveis, amarguras em suas vidas, ao ponto que ela não se sente capaz de nada, ao ponto que ela não consegue nem mesmo olhar para ninguém e ter confiança. Você sabe que hoje há muitas pessoas que não conseguem ter um relacionamento sadio porque ela tem dificuldade de confiar em alguém. Por quê? Porque ela já viveu experiências amargas, experiências que trouxeram muitos problemas e ela pensa que todo mundo é igual. Assim é o ser humano. Ele viveu uma situação ruim, então ele pensa que as pessoas são iguais, que todos os lugares são iguais, que todos os casamentos são iguais, que todos os homens são iguais, que todas as mulheres são iguais. Então, você acaba trazendo para o lado de fora aquilo que, na verdade, está fazendo mal dentro de você. Mas se os nossos olhos eles estão em um bom estado, toda a vida vai ser iluminado. Não é que você não vai ver mais problemas, não é que você não vai ver mais defeito, não, mas você não vai viver mais focalizado naquilo que é negativo, mas você vai estar focalizado naquilo que é positivo. Você vai perceber, por exemplo, pessoas que estão do seu lado têm um defeito, mas elas também têm boas qualidades. Elas também têm muitas coisas boas, muitas coisas positivas. E isso, infelizmente, tem sido um grande problema nos relacionamentos. A exemplo do que nós demos aqui no começo. Você vê que há uma rapidez quando se trata o que é negativo em outra pessoa, mas há uma dificuldade de ver o que é negativo quando se diz respeito a nós mesmos. Nós sabemos que estamos em volta de pessoas com muitos defeitos. Eu tenho meus defeitos, minha esposa tem os defeitos dela, mas você imagina se eu olhar para minha esposa e eu somente fixar nos seus erros, nas suas falhas, então o que ela vai representar para mim? Como que eu vou viver ao lado dela? Como que eu vou me sentir uma pessoa feliz e realizado? Porque eu só vou olhar as coisas negativas. Mas tenho aprendido, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, a ter bons olhos. Então, hoje, eu focalizo mais as qualidades, o que é positivo na vida dela, do que o negativo. E foi isso que nos ajudou a chegarmos até aqui. Eu creio que o mesmo se aplica a você também. Com certeza, porque você vê, tudo é a maneira como você vê a si mesmo, as pessoas, né? E quando você decide, porque é uma questão de decisão, a buscar as qualidades de outras pessoas, também do relacionamento, você vê que tem falhas, porque você tem que ter consciência de uma coisa: as pessoas não são perfeitas como Deus. Deus é perfeito, só tem um perfeito, só tem um que é bom, é Deus. O próprio Senhor Jesus falou isso na palavra dele. Bom é o Pai, né? Exatamente. Então, nem ele buscou glória para ele mesmo, mas ele sabia que ele estava ali numa missão, não vou fugir muito do assunto, mas ele mesmo reconheceu que bom era Deus. Então, Levando exatamente esse entendimento. esse Olha, entendimento bom é Deus. é Deus. Então, Deus é bom. você tem que entender o seguinte: o ser humano não é perfeito. E às vezes você exige da pessoa uma perfeição que você também não. Você tem falha, você tem situações que você tem que mudar. Então, tudo é a maneira como você vê a situação, como você vê as pessoas. Então, você tem consciência. Como essa pessoa tem falha, eu também tenho. Então, eu tenho qualidade. Então, até para você avançar na sua vida, você tem que concentrar nas suas qualidades. Porque se você olhar para as suas dificuldades, você vai ter uma barreira. Então, é uma questão de sonhar, visão. Então, tem pessoas que não tem mais, não sonha mais, porque ela deixou se contaminar os olhos a respeito dela mesma e a respeito assim, da vida também em si. Então, tudo está ligado como você vê. E se os seus olhos têm sido bom, tudo vai ser luminoso, você vai ver as coisas diferentes. Por isso que eu te dei esse exemplo, né? Quando você alguém traz uma situação para você, olha, essa pessoa é assim assado. Aí você não conhece a pessoa ainda. Quando você vai conviver com ela, você fica assim, meu Deus, mas essa pessoa não é assim. Então você vê que nem todo mundo tem a mesma visão. Então você tem que ter muito cuidado, até referente aos seus objetivos, seus sonhos, que você às vezes vai compartilhar com alguém que não tem a mesma visão que você, e muitas das vezes ela joga um balde de água fria. Ah, eu já passei por aí e não deu certo. Mas quer dizer que com você vai acontecer isso. Mas isso é o estado dos olhos dela. Entendeu? Né? Então, como é que você se vê? É isso o mais importante. As pessoas podem até ter uma maneira de olhar para você. E ela pode até falar, você é assim, você é assado. Por isso acontece muito isso com as crianças na escola. Muitas crianças, às vezes, vivem situações
porque ela fica assim, poxa mãe, falam que eu sou assim, que eu tenho muita dificuldade de aprender rápido, a outra criança parece que ela aprende mais rápido. Então, ela não se via assim, mas ela começa a acreditar que ela é assim. Mas uma vez que ela falou assim, não, eu creio em mim mesmo, não, eu sou capaz também. Como ela é capaz, eu também sou capaz. Tá vendo a diferença? Então, eu desvio aquele olhar negativo para aquilo que é positivo. Então, aquilo traz para mim vida, esperança e traz vida. Nós precisamos desses olhos bons. Aliás, nós estamos até aqui lendo uma das passagens bíblicas que foi um dos primeiros ensinamentos do Senhor Jesus, né? São ensinamentos que não tem nada a ver com a religião. Aqui ele não está falando de religiosidade, ele não está aqui falando do que a pessoa acredita, o que ela não acredita. Os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus, não estão estritos para as pessoas que estão dentro de uma igreja, mas para todo ser humano, para todos terem uma oportunidade de trazerem isso para a vida delas e ter então uma vida de qualidade, porque quando ele fala aqui que se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, ele está falando de algo bom, ele está falando de uma vida de qualidade, ele está falando o seguinte, olha, preste atenção da maneira que você vai olhar a vida, da maneira que você vai julgar as coisas, porque se os seus olhos estão em péssimo estado, onde você estiver, com as pessoas que você estiver, vai ser um problema. Então você não vai ver luz na vida de ninguém, mas não é assim que Deus quer que a gente seja. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar com você, e concluindo assim o nosso vídeo de hoje, como você tem olhado a sua própria vida? De que maneira você tem enxergado a sua existência? De que forma você tem julgado as coisas que estão à sua volta, as pessoas, o seu casamento, o seu esposo, o seu filho, a sua esposa, os seus pais? Com que olhos você tem olhado as coisas à sua volta? De repente, você reconhece, olha, eu tenho sido assim, eu tenho exagerado no meu julgamento, eu tenho exagerado na minha maneira de ver as coisas, eu tenho, às vezes, deixado me levar mais pelas coisas negativas do que as coisas positivas. E isso não faz bem para você, isso não faz bem para ninguém. Mas Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele quer que nós tenhamos esse poder real na nossa vida de olharmos as coisas, ainda que elas não são boas, mas elas vão ser transformadas pela maneira que nós olhamos. E isso é o que Deus quer. Ainda que tudo esteja ruim, ainda que tudo esteja difícil na sua vida, aquilo que você esteja vivendo, mas se você tiver esses olhos bons e você acreditar que tudo vai mudar, que tudo vai ser diferente, você pode ter certeza que a situação que você está vivendo hoje, que talvez traz medo, traz pavor, talvez até desânimo para você, Deus vai te levantar e vai dar para você uma nova vida, porque é isso que ele deseja para você. Nós esperamos que esse assunto que nós tratamos aqui hoje possa ter contribuído de alguma forma na sua vida. Agradecemos a você por você ter concedido o seu precioso tempo e estado conosco até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família de forma infinitamente. Que Deus abençoe até a semana que vem. Deus abençoe.